Onde instalar um jardim vertical? Essa é uma pergunta que parece óbvia a resposta, mas nem sempre o cliente está com a melhor ideia e a gente tem que estar preparado para sugerir opções para a gente não perder uma venda que pode ser certa aí, né? Porque às vezes o cliente tem uma ideia, ele já está com a ideia fixa de que ele vai ter um jardim vertical, que é ótimo, mas ele quer colocar num lugar que é escuro, num lugar que vai atrapalhar a passagem, num lugar que depois ele vai se arrepender. E cabe a nós, como profissionais, orientar esse cliente para que ele não se arrependa aí do vertical e também para que a gente não perca a venda, como eu falei, né? Boa noite, pessoal. Sou o João Paulo, se você ainda não me conhece, e a gente fala sobre jardins verticais aqui toda semana, na segunda e na quarta. E estou aqui no meu escritório. Quem não conhece o meu jardim vertical aqui do meu consultório, no meu showroom. Aqui é um exemplo muito bom de onde construir um jardim vertical, porque às vezes o cliente não tem essa percepção de que colocar um jardim vertical onde ele tem uma vista, já onde ele tem uma janela, uma abertura, vai trazer para ele uma vista panorâmica, uma vista que antes era só um muro, uma parede, e agora com o jardim vertical parece que você tem uma vista de uma floresta, assim, você tem amplitude, você tem completamente, né? Imagina a vista do escritório aqui, ó, se não tivesse esse jardim vertical atrás, como que seria? Mataria o projeto inteiro arquitetônico de interiores aqui, porque não tem, todo mundo chega aqui, a primeira coisa que vê é o jardim vertical, quer tirar foto, quer ver, chama atenção. Então, a ideia, a gente tenta passar muito isso para o cliente, né? A vantagem de você ter essa vista aqui e mostrar para ele o benefício que você vai ter. Até porque tem muitos projetos arquitetônicos hoje que toda uma sala de estar, por exemplo, uma sala de jantar, um quarto, ou então uma loja, que ele é feito voltado para esse jardim vertical. Então você vai ter uma refeição ou um ambiente ali social que o fundo está totalmente dominado pelo jardim vertical. Uma questão importante é não só onde colocar um jardim vertical, mas é onde não colocar um jardim vertical. Isso é uma questão muito importante porque não adianta a gente colocar um jardim vertical num lugar que é sombreado, num lugar que não tem, que as plantas não vão conseguir fazer fotossíntese e as plantas não vão se desenvolver e o vertical vai ficar feio. É muito importante que a gente entenda a necessidade da planta de ter uma fonte luminosa forte o suficiente para ela conseguir se desenvolver, mesmo lembrando que o jardim vertical de sombra é o que tem mais variedade de plantas, que a gente tem mais opções, que é mais fácil de fazer, que vai ficar mais... Na verdade, arrisco dizer que o jardim vertical de sombra tem muito mais chance de ficar mais bonito do que um de sol. Não que o de sol vai ficar feio, mas o de sombra fica mais exuberante, porque a gente tem mais opções de plantas, tem mais... pode usar plantas que são mais exuberantes, que são mais típicas do urban jungle, por exemplo, como os filodendros, como vários tipos de samambaia, coisa que no de sol nem sempre é possível. No de sol, às vezes a gente faz o que é possível, né? Isso é uma questão bem importante. Uma coisa que acontece muito é o cliente me chamar com uma ideia de jardim vertical e eu apresentar para ele uma outra proposta. E às vezes nem é questão de... às vezes eu ganhar menos do que eu ganharia se fizesse o que ele propôs. Mas às vezes o cliente não tem essa noção de valorizar a vista da janela dele, a vista da porta de vidro dele, qual que é a percepção que as pessoas que chegam à casa dele vão ter do vertical, como que o jardim vertical vai valorizar mais a planta. Até porque, pra gente, o jardim vertical é dia a dia, tá todo dia a gente conversando sobre isso. Então, para mim, por exemplo, é rotina. Já fiz tanto jardim vertical, já vi ele em tantas opções, em tantos usos diferentes, como banheiros, como fundos de loja, enfim,
Usos não tão convencionais, fundos de cama, né? Atrás da cabeceira da cama você tem um vidro e lá no fundo fica o jardim vertical, né? Depois do vidro. Então você vai criar um cenário para essa cama, para esse quarto. Né? E o cliente como ele não tem referência, é importante que a gente traga essa referência para ele, para poder fazer com que o investimento dele seja o melhor possível, que dê retorno, dê uma maior satisfação para ele. Então, quais que são os usos mais convencionais e aqueles nem tão convencionais assim? Primeiro, varanda. Varanda é o que eu acho que mais chamam a gente para fazer. Varanda, frente para a janela, também você abrir a janela e ter um jardim vertical. Fundo de sala, fundo de cozinha, uma vista de uma sala de jantar, como eu já falei. Fachada de loja, tem muita. Fachada de loja é legal porque você coloca um letreiro, né, um luminoso na frente do vertical. E isso valoriza demais a marca, faz com que aquele vertical sirva para alavancar a percepção que os clientes têm dessa marca e dar o retorno ainda mais do investimento. A gente tem casos de jardim vertical que é usado como divisória. Então, ontem mesmo a gente fez um orçamento de um cliente que queria criar uma divisória no espaço externo, que ele queria ter um pouco de privacidade ali, queria colocar uns móveis de área externa, mas era muito devassado, que fala, né? O espaço era muito amplo, então quem passava na rua via. Então, o que a gente sugeriu? Vamos fazer um jardim vertical duplo, uma parede falsa de drywall, e a gente está propondo colocar jardim vertical dos dois lados. Então, quem vê da rua vai ter uma vista bacana, quem tá na área interna ali também vai ter uma vista bacana. Tenho certeza que vai ficar excelente. A gente também tem o uso de jardim vertical, horta vertical, né, que é muito bacana. Usamos muito também corredores, quando você tem aquele corredor inteiro branco, sem graça, e daí você tem várias janelas que dão vista para esse vertical, você cria esse espaço. A gente usa jardim vertical para garagem também. Garagem é um uso não tão convencional, mas tem um cliente específico, ele tem 2 casas e as duas, ele tem aqueles carros esportivos importados lindos. Daí você até tem no Instagram da Ser House. Se você ainda não segue o Instagram da Ser House, segue só aqui, por favor, siga lá que você vai ver vários portfólios nossos, várias obras diferentes que a gente já fez. Então o cara estaciona a Mercedes dele, ele tem Ferrari também, na frente do vertical, fica maravilhoso para tirar fotos, fica um fundo instagramável e para a gente é excelente, para o cliente também, está valorizando ali um dos pontos mais nobres da casa, porque tem muito dinheiro parado ali dentro, então a garagem tem que ser digna de um investimento desse. Eu toquei num ponto importante que são os pontos instagramáveis. Esses pontos instagramáveis a gente usa principalmente para comércio, né? Pontos turísticos também, como a gente fez no Bodinho do Pão de Açúcar, para lojas de forma geral, salão de beleza, hotel. Você quer ter um lugar que o cliente vá ali, tire uma foto e poste, daí é muito importante que tenha sua marca atrás. Então, o jardim vertical com certeza é um espaço que vai atrair esse tipo de ação. Então, tem espaços que pedem o jardim vertical, que você bate o olho e pede o jardim vertical. Por exemplo, empena cega. Você sabe o que é uma empena cega? O pessoal de arquitetura, de construção civil, que fala bastante desse termo. Empena cega são acontece principalmente em prédios, mas pode acontecer em casa também. Você tem um paredão que não serve, que não tem uma janela, que não tem vista para nada, que ficou um paredão à toa ali. Antigamente fazia muito isso, sei lá, é um desperdício, né? Que você poderia estar aproveitando essa fachada ali para ter uma entrada de luz, para dar mais vida para o edifício, e você tem um paredão ali. E geralmente são nesses espaços que a gente
que o pessoal coloca grafite, né? Então você tem aqueles grafites enormes, lindos, você vê muito em São Paulo, várias grandes cidades aí, quase sempre em pena cega. Então em pena cega também é um ótimo lugar para colocar um jardim vertical. Claro que se for um paredão muito grande vai ficar caríssimo, né? Nem sempre é viável. Então às vezes a gente vai setorizar, vai fazer recortes ali, igual um cliente do Rio de Janeiro, Macaé, pediu um orçamento de um jardim vertical numa fachada imensa de uma fábrica. Impossível fechar tudo, né? Mas o que a gente fez? A gente fez uma faixa passando de atravessado, assim. Então vai ficar aquela faixa, Urban Jungle, super exuberante, e daí vai trazer uma outra vida para aquela fachada. Você tem curso só de irrigação? Me aguarde, em breve teremos, mas se você está perguntando de irrigação de jardim vertical, não tenho, não vou ter um curso só de irrigação de jardim vertical. Tem um curso completo de jardim vertical. A irrigação é a parte mais importante, né? Então não tem como desmembrar. Porque não adianta a gente acertar na irrigação e errar na escolha de plantas, errar no método construtivo, errar em vários outros fatores. Além do que o curso, ele não ensina só a fazer o jardim vertical, ele ensina também a você a montar uma empresa. A gente quer que você seja um empreendedor de jardins verticais, que você passe vários conceitos para você não cometer os erros que eu cometi, passo meus acertos também, né? Porque afinal de contas a empresa está de pé até hoje, não foi só erro, né? Mas em breve teremos um curso de irrigação paisagística, que é aquela irrigação horizontal, a irrigação dos aspersores que levantam, irriga, recolhe, que na verdade é a minha grande área de especialização. O jardim vertical é derivado disso, né? Eu sou agrônomo e eu trabalhava com isso no Kansas. Boa parte da renda da Serra House também vem da irrigação paisagística, porque o ticket médio é muito alto, ainda mais agora com a alta do dólar. Então você vai ter um sistema de irrigação aí começando em 30 mil, enquanto o preço médio, o ticket médio de um jardim vertical é 11 mil, 15 mil. Sistema de irrigação, o ticket médio é 30 mil mais ou menos, porque é muito comum a gente ter grandes obras. Bom, é um mercado muito bom. As pessoas, os profissionais têm medo de irrigação, é impressionante. Querem chegar nem perto porque parece uma coisa de outro mundo. Não é. E conte comigo que eu vou ajudar vocês aí nisso. Henrique, você quer uma parede, recapitulando o que foi na live passada que você perguntou, né? Você quer uma parede de um apartamento, você quer dar privacidade para esse morador, para o cliente, só que o vizinho dele não pode ficar com uma parede ridícula atrás, né? E não tem uma parede, né? Você vai criar ali uma parede falsa de jardim vertical. O que o vizinho vai ver ali atrás? Então tem algumas coisas que eu sugiro. Você pode, a primeira sugestão é fazer você vai fazer a tua estrutura metálica, a tua parede falsa de drywall, e vai colocar uma placa cimentícia atrás. Eu recomendo que você procure um profissional. Se você não sabe mexer com drywall, com placa cimentícia, não tente fazer, que vai ficar uma porcaria. O cliente mesmo pode pagar isso. Você fala, eu vou fazer aqui, você só chama alguém para instalar a placa cimentícia. É simples, não é tão caro. O cliente já deve conhecer, já deve ter, às vezes até tem o profissional. Se ele não tem, você procura para ele. No mesmo lugar que você procurar, que você comprar estrutura metálica de drywall, eles podem te indicar. E essa parede vai ficar como se fosse de verdade. Vai pintar, vai ficar no acabamento do prédio, beleza. Uma outra opção é você fazer esse vertical meio vazado. Você vai espaçar o módulo colocando espaçamento entre um módulo e o outro, e as plantas vão crescer para os dois lados. Claro que o módulo é assim, né? Então as plantas crescem mais para cá, mas elas também crescem para lá. A gente já fez assim, ficou legal. Uma terceira opção é fazer o jardim vertical dos dois lados. Se for uma coisa pequena, talvez valha a pena. Se for 8 módulos, você vai usar o dobro, vai usar 16, beleza, ainda é um valor ok. Mas se não, vai ficar muito caro. A gente fez isso para eu tinha uma cliente que ela tinha uma jacuzzi que ficava em cima da garagem dela, só que a frente da jacuzzi dava para a rua. Então ficava na jacuzzi com os vizinhos olhando. Daí e ela tinha um guarda-corpo ali. Né? O que a gente fez? Né? A gente subiu uma parede falsa ali,
colocou o vertical virado para jacuzzi, para ela, mas também colocou do outro lado, porque é a fachada da casa. E você teve plantas dos dois lados. Então quem entra na garagem vê o jardim vertical, quem está na jacuzzi vê o jardim vertical. 2 jardins verticais dupla face, vertical dupla face com a irrigação passando dos dois lados. Limão paisagismo. Limão, vou mostrar para você aqui. Nosso sistema é um sistema modular de... são vasos, a gente não usa manta hidropônica, ele tem substrato. Aqui, ó. Tudo molhado aqui. Olha lá, são esses vasos, né? esses módulos que a gente usa. Então ele tem bastante espaço para a raiz se desenvolver, ó. E as plantas ficam imensas. Ó, aqui tem mais de 1 metro, tem 1,20 m entre a ponta da folha e a parede está lá no fundo. Então vou ter até que fazer uma poda aqui, ó. Tipo aqui, ó, essa salgadão, bom que ela já tá meio comida por... Olha, nossa, eu tô com lagarta aqui, ó. Não tava assim isso aqui. Ó, tem que passar um produto aqui mas eu já ia fazer a poda mesmo, porque a venca tá ficando escondida, daqui a pouco a venca morre, né? Porque o vertical tá sempre as plantas disputando espaço. Então, é isso, pessoal. Hoje o tema da live não era tão profundo assim, né? Se você quiser saber mais sobre o curso Serra Vertical, entra no site www.joaopauloroberto.com.br. Não está com a inscrição aberta. A gente não libera toda hora, porque a gente tem que dar conta de atender aqueles alunos ali, tem que dar um atendimento personalizado para eles. Obrigado, pessoal. Um abraço, boa noite.